A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos ao painel 115, que versa sobre aspectos polêmicos de fixação, revisão e execução de alimentos durante e após a pandemia Covid-19. Eu sou Lorena Guedes Duarte e me coube, então, a gratificante missão de moderar este painel, recheado com 3 mulheres que se destacam na doutrina e certamente é um motivo de muita honra para mim. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer também ao convite e parabenizo todas as pessoas envolvidas na realização do evento, em nome do coordenador-geral, Dr. José Alberto Simonetti, e também ao presidente do Conselho Federal, Dr. Felipe Santa Cruz. Hoje aqui estou enquanto presidente da Comissão Especial de Direito de Família e das Sucessões, então espero poder representar todos os colegas que me acompanham na comissão, que trabalham junto comigo nesse triênio. E antes de passar a palavra para a primeira palestrante, eu gostaria de registrar que ontem foi lançado um livro digital, que algumas colegas aqui do painel também participaram. O livro chama-se Impactos da Pandemia Covid-19 no Direito de Família e das Sucessões, foi editado pela OAB Editora, e eu tive a oportunidade de coordenar em conjunto com a doutora Larissa Leal. E nós gostaríamos, então, de reiterar os agradecimentos, informar que durante esse painel o livro vai ficar disponível para acesso via QR Code ou pode ser acessado também pela Biblioteca Digital do Conselho Federal. Eu passo, então, a palavra para a primeira palestrante da tarde deste painel, a doutora Ana Luísa Maia Nevares, é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, é professora de Direito Civil na PUC-Rio e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito de Família e das Sucessões da PUC-Rio também, e diretora acadêmica do IBDFAN Rio de Janeiro, advogada colaborativa capacitada pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC. Professora, tem a palavra, 15 minutos. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse evento histórico, porque está congregando tantas pessoas, um evento digital em que estamos pelo Brasil afora, juntos aqui nesse Zoom, nesse momento tão importante aqui para nós como advogados. Então, quero parabenizar a toda a comissão científica do Congresso, as palestras estão sensacionais, e quero saudar aqui as minhas colegas, doutora Regina Beatriz, doutora Rosa Maria, grandes juristas que eu muito admiro, e é um prazer enorme poder estar aqui ao lado de vocês. Bom, coube a nós 3 aqui, um tema muito complicado, porque o tema dos alimentos é um tema de sempre muita dificuldade nas varas de família, porque parece que dinheiro é pouco para quem recebe e muito para quem paga, então a gente vê essa dificuldade tão grande e tão difícil, muitas vezes, os estabelecimentos das pensões alimentícias. E se já era um cenário assim, tão complicado, no meio disso tudo, de demandas tão difíceis, muitas vezes as pessoas trazem os problemas dos seus relacionamentos, como marido e mulher, para dentro de uma questão de pensão, de subsistência dos filhos, atrapalhando tanto a relação, chegou a pandemia, e essa pandemia, eu acho que é lugar comum, nós dizermos que de um dia para a noite mudamos as nossas vidas substancialmente, a nossa casa virou lugar de trabalho, e para muita gente acabou o lugar de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, que a pandemia é um fator que
mudou a concepção financeira de muitas pessoas. Mas se isso é verdade, também é verdade que a pandemia está afetando as pessoas de forma diferente. Cada um está, vamos dizer assim, lidando com a pandemia de uma maneira. Para algumas pessoas, houve uma total ausência de renda, para outras, houve uma renda somente reduzida ou muito reduzida, outros estão ganhando mais dinheiro ainda com a pandemia, não é? Então, se a questão, quando a gente olha para os alimentos, né, e a gente sempre vê os fatores possibilidade e necessidade, acredito que as necessidades elas continuam ali presentes, né, principalmente quando a gente está lidando com crianças e adolescentes, com poucas mudanças, e as possibilidades que são muito variadas na medida em que cada um está lidando com a pandemia de uma maneira diferente. E foi interessante que, logo no início da pandemia, começaram a surgirem projetos de lei, né, para mexer nas relações civis, e até acabou sendo finalmente aprovado, um projeto que lida com o direito civil em geral. E chegou até um projeto que foi proposto inicialmente pela senadora Soraya Tronic, mas depois ela retirou o projeto, que dizia que o devedor de alimentos que comprovadamente tivesse sofrido uma alteração na sua capacidade econômica poderia pedir uma suspensão parcial da pensão, não superior a 30%, por até 120 dias, e depois teria que pagar aquilo que deixou de pagar quando acabasse a pandemia, vamos dizer assim, né? Então, esse projeto foi retirado, acho que em boníssima hora, né? Não temos nenhuma lei específica que trata sobre isso. Acredito que nós temos no nosso ordenamento jurídico instrumentos suficientes para lidar com esse problema que a pandemia vem trazendo para as questões alimentares, não é? E é interessante esse foco em quem deve os alimentos, né? Talvez porque realmente a pandemia esteja afetando mais a possibilidade do que a necessidade, né? Porém, nós não podemos tratar a pandemia como um fato incontroverso, no sentido de que ensejou uma redução da capacidade econômica daquele que provê os alimentos, né? Nós não podemos tratar isso, não é um fato incontroverso, não é algo que por si só pode ensejar um e-mail dizendo, olha, a partir de agora, com a pandemia, eu não vou mais pagar a pensão, ou eu vou pagar menos X%, né? Nós não podemos afastar, claro, salvo hipótese de acordo, uma análise do Poder Judiciário em relação àquela situação. Então, a prestação jurisdicional, a análise judicial da questão, ela é imprescindível, né? Não dá para uma pessoa unilateralmente suspender qualquer pagamento de pensão, né? E é verdade que essa questão ganhou até mais contornos complexos na medida em que a recomendação 62 de 2020 do CNJ suspendeu as possibilidades de prisão civil por dívida de alimentos. Claro que eu não sou nenhuma fã da prisão civil por dívida, pelo contrário, mas é inegável na nossa área de família, né, que na hora que está chegando o mandado de prisão, aparece o dinheiro, né, porque eu acho que muitas vezes é uma questão até de prioridade dentro das pessoas, né? Ora, um genitor está mais voltado na prioridade para aquela questão, ora é o outro genitor, não é? Porque realmente, na medida em que a gente tem filho, muito do que nós ganhamos acaba sendo destinado ao sustento e à criação dos filhos, né? Então, muitas vezes o que a gente acaba vendo é realmente um ímpeto de prioridade no gastar esse dinheiro efetivamente com o cuidado com o sustento da criança, né? Então, nós não podemos pensar que a pandemia é um fato incontroverso, que somente por alegar que houve, né, uma quarentena, um isolamento social, isso já vai ser suficiente para uma redução dos alimentos, né? Não há que se falar em inversão do ônus da prova, então basta eu alegar a pandemia, né? E a verdade é que é fácil demonstrar
uma redução de receita, né? Então, a gente pode colher na jurisprudência desses últimos meses casos em que, não obstante o autor da ação, por exemplo, que pleiteava a revisão, era um motorista de Uber, por exemplo, né? E talvez todos nós tenhamos um lugar comum que as pessoas que lidam, que ganham a vida com aplicativo de transporte estejam sofrendo com a pandemia, mas se a pessoa não conseguir demonstrar com extratos financeiros, né, com documentos, quanto entrava, quanto passou a entrar, na própria plataforma do Uber, quanto que a placa do seu carro ou a pessoa recebia, não é? Eu preciso ter uma demonstração efetiva de que a possibilidade foi realmente alterada. Até porque não necessariamente a redução da renda é suficiente para reduzir a pensão, né? Então, há casos de pessoas que tiveram uma renda reduzida, mas que continuaram recebendo de outras fontes, né? Então, a pessoa já era um profissional autônomo consagrado, então teve uma redução num pedaço da sua renda, mas no outro pedaço não. Então, eu encontrei decisões de juízes que foram atentos e perceberam que, não obstante uma redução da renda, havia, sim, formas de pagar a pensão com patrimônio acumulado, não é? Com outras fontes de renda, porque também os alimentos não é algo a enriquecer o outro, né? É para atender a necessidade. Então, muitas vezes, que bom, né, que uma pessoa possa ter uma possibilidade que supere aquela verba prevista, não é? E nós não podemos nos esquecer, né, que nós precisamos atentar também para as necessidades, porque, apesar de a gente dizer que tiveram descontos nas escolas e tudo, esses descontos não foram realmente expressivos, né? Porque as escolas continuaram prestando serviços online, né? Todo mundo teve que se reinventar de repente, né? Os professores viraram youtubers, né? E o genitor que fica mais com o filho, é mais difícil até para ele manter a sua renda intacta. Quem tem criança em casa, nessa fase de aulas virtuais, tem sofrido muitas dificuldades em adequar os filhos nessa questão toda. Então, o que eu vejo de maior desafio nesse momento é realmente a ponderação da decisão judicial, né? Na hora de estabelecer como fazer essa análise, não é? Que não dá para ser só por conta da pandemia ter uma redução de pensão, é preciso a demonstração cabal de que houve efetivamente uma mudança na possibilidade do pagamento. E nessa ponderação, como até eu gosto muito de um texto que a professora Marília Xavier escreveu no Conjur, a nossa Constituição e o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente já elegeu a criança e o adolescente como os personagens principais nessa análise dos alimentos. Então, na ponderação, a balança tem que tender para aquele que necessita da pensão alimentícia, né? E eu queria terminar aqui a minha fala, né, ponderando que, apesar de nós estarmos, né, sempre caminhando para uma igualdade entre homens e mulheres, ainda vivemos num país em que a criação dos filhos, a gestão da vida dos filhos está muito nas costas das mulheres, né? Então, nessa hora que o homem então resolve não pagar a pensão ou diminuir a pensão, e ele decide que não vai conviver com a criança e tal, o que a gente tem visto é efetivamente uma maior carga nessa pandemia de atuação das mães, né, das mulheres, na condução da vida dos filhos. E, obviamente, que isso não vem sendo fácil. Então, o que eu acho que ainda é preciso é que esse cuidado ainda maior, né, nessa análise das ações de revisão de pensão, para que essas decisões não aprofundem mais ainda diferenças, né, de gênero entre a mulher e o homem na gestão da vida da criança, né, e do adolescente. Então, em suma, a pandemia não é um fato incontroverso que pode gerar redução da pensão. Eu preciso de uma comprovação efetiva
da impossibilidade de pagar tudo em relação à pensão, e a balança deve tender para aquele que efetivamente tem a necessidade da subsistência, né? E essa decisão, então, tem que ser muito bem fundamentada e temporária, né? Porque a gente não sabe ainda quanto tempo isso tudo vai demorar, né? E muito individualizada no caso a caso. Então, acho que eram essas considerações que eu gostaria de fazer e escutar as minhas colegas aqui, né, sobre a questão. Muito obrigada, professora Ana Luísa. Você ainda tinha 3 minutos, mas a gente pode deixar mais para o final, para nós fazermos um breve debate, se houver tempo. Eu passo a palavra, então, à segunda palestrante do painel, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, pós-doutora em Direito da Bioética pela Universidade de Lisboa, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS, professora titular da disciplina de Relações Familiares no século XXI, nos cursos de pós-graduação do Centro Universitário 7 de Setembro, sócia fundadora de Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados. A professora vai nos oferecer uma ênfase com relação aos meios coercitivos decorrentes dessa situação pandêmica que todos nós presenciamos. Professora, tem a palavra, também 15 minutos. Uma boa tarde a todos. O meu agradecimento especial à professora Larissa Leal e à professora Lorena Guedes, porque sei que devo especialmente a ambas este convite. Quero cumprimentar também muito especialmente a doutora Ana Luísa, a queridíssima amiga Rosa Neri, minha eterna orientadora na vida profissional e pessoal. Quero dizer que é efetivamente um grande prazer, como advogada há 40 anos. O tempo passa, né? Na pandemia não passa, ou passa muito rápido, tudo depende do que cada um está fazendo. No meu caso, passa muito rápido, acho que de todos os advogados familiaristas, em face do aumento das demandas. Aumento das demandas que se deve, claro, primeiramente ao confinamento. Todo confinamento gera um maior conflito quando já existe o pré-existente atrito. Eu aprendi com o professor Carlos Alberto Bittar, saudoso professor Bittar, meu orientador verdadeiro e de fato nos meus dois trabalhos de pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, quando ele dizia que, Regina, você verá, porque isso já faz alguns anos, né? Não posso nem contar quantos, você verá o que acontecerá quando a internet se tornar um instrumento de comunicação usual. As pessoas discutirão mais, porque elas estarão próximas, ainda que virtualmente. Toda proximidade gera discussão, quando, obviamente, não existe uma boa harmonia prévia. E, portanto, os divórcios aumentaram sobremaneira, as separações, é algo impressionante, porque quem se dava mal não tolera o confinamento. Quem se dava bem tem até momentos de um imenso prazer com o confinamento, né? E, além desse aumento das separações nas uniões estáveis, das separações nos casamentos e também das dissoluções propriamente dos vínculos conjugais pelo divórcio nos casamentos, nós vemos na advocacia familiarista um aumento muito grande, efetivamente, de questões não só em guarda, especialmente na guarda compartilhada, a mãe que já não se conformava com a guarda compartilhada aproveita para usar da pandemia para evitar o compartilhamento, isso tem sido muito comum, infelizmente comum, porque questões de gênero são muito importantes, desde que se mantenha sempre a visão para os problemas de cada gênero. E os alimentos.
Os alimentos em que nós temos, como disse a doutora Ana Luísa, dificuldades agravadas, porque, obviamente, como ela bem colocou, a pandemia trouxe problemas econômicos e financeiros para muitos, nas mais diversas classes. Claro que eu não estou falando da classe, digamos assim, mais afortunada, né? Porque esta sofre, mas é algo muito diferente. Eu falo de classe média, a maior parte dos brasileiros, e especialmente da classe menos favorecida, da classe pobre, essa então, realmente as dificuldades são imensas e a classe média é muito afetada. E aí os pedidos de redução e de exoneração. E aí, raramente os pedidos de majoração, porque raramente a pandemia trouxe um aumento das possibilidades. A não ser para quem trabalha com produtos sanitários, né? Especialmente máscaras. Acho que dificilmente nós podemos imaginar. Inclusive, saibam que até mesmo nas atividades hospitalares, para quem não tem contatos, né, com médicos ou com entes hospitalares, donos de hospitais, pessoas jurídicas, sócios, etc., pode pensar, os hospitais estão cheios, né? Agora estão se enchendo de dinheiro. Não. Até nessa área os problemas são muito graves. Por quê? Por força exatamente do uso hospitalar. As cirurgias eletivas não estão mais feitas e, obviamente, aí também nessa área de saúde os problemas ocorrem. Na área de ensino, então, os problemas são gravíssimos. Para as instituições de ensino menos, digamos assim, favorecidas, sem propriamente um plano contingencial maior, aliás, acho que ninguém tinha plano contingencial para essa situação que estamos vivendo, ninguém poderia prever isso, mas efetivamente a evasão das universidades, das escolas, tudo é muito difícil, raramente majoração, enfim, muito mais redução e exoneração. E aí surge um grande problema, né, que é exatamente aquele levantado pela doutora Ana Luísa, a liminar a tutela de urgência, né? E nós sabemos que a tutela de urgência em revisionais de pensão são sempre excepcionalíssimas. E aí a matéria de prova, que sei que a doutora Rosa vai tratar de uma maneira exemplar, não vou ingressar nesse tema, sobre a prova que deve ser produzida logo de início na ação de revisão de pensão, para que se procure obter uma liminar, já que quando não se obtém a tutela de urgência numa ação de revisão ou de modificação do valor dos alimentos, claro fique que teremos certamente grandes dificuldades se estivermos do lado do devedor, não? Porque ele, obviamente, sem a tutela de urgência, ele possivelmente passará a inadimplência e, passando a inadimplência, poderá sofrer até uma pena de prisão. Então, dentro disto, né, muitas faltas de pagamento, algumas e não poucas justificadas, e também faltas de pagamento aproveitadoras e, portanto, injustificadas. Né? Separando o joio do trigo, portanto, que é o que eu procuro sempre fazer, tanto na minha vida acadêmica como na minha vida advocatícia, já que só advogo naquilo em que efetivamente acredito e só leciono aquilo em que efetivamente confio, temos aí uma decisão bastante preocupante, né? Que foi proferida primeiramente em relação aos devedores de alimentos cearenses, ou seja, algo que uma decisão começou a ter uma repercussão no estado do Ceará e que o relator, o ministro Paulo Tarso Sanseverino, em 23/3/2020, no habeas corpus coletivo 568521, acabou estendendo este habeas corpus que determinou a prisão domiciliar a todo o nosso país. E, diante disto, a RJET, né, assim conhecida, a Lei 14.010 de 2020, que estabeleceu o regime jurídico na época da pandemia, regulamentou essa decisão do STJ e estabeleceu que até 30 de outubro de 2020
A prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade da obrigação. E aí, como exigir a obrigação? Lembrando que a prisão civil é muito menos punitiva e muito mais coercitiva. Então, diante disto, o que fazer, né? Sabendo que todos nós, hoje nem tanto, mas é claro que ainda e quando, né, ali foi decidida a prisão domiciliar, nós todos vivíamos, eu particularmente ainda vivo em prisão domiciliar, aspas. Tenho 62 anos de idade, estou em zona de risco. Né? Hoje, excepcionalmente, vim ao escritório, né? Porque aqui tenho mais segurança em termos de tecnologia, porque tem um funcionário que está presencial no escritório, aliás, dos poucos funcionários que aqui estão, porque todo escritório está trabalhando home office. Mas fico em casa, estou em prisão domiciliar, todos nós, né? Mesmo os mais jovens, né? Todos os advogados aqui do escritório, que são jovens, na faixa dos seus 30, 40 anos, preferem trabalhar home office neste período, preferem preservar a sua saúde. Então, se estamos todos vivendo em prisão, aspas, domiciliar, de que serve a prisão domiciliar com natureza coercitiva? Não estou nem falando da punitiva, mas também não havia outra solução, né? Sem nenhuma crítica à decisão proferida pelo STJ, tinha que ser assim. Aí comecei a pensar, e conversando com a doutora Lauane Volpi Camargo, que é a presidente da seção de Mato Grosso do Sul, da ADEFAS, da Associação de Direito de Família, uma grande jurista, ela me propôs que escrevêssemos um artigo em conjunto. E eu fiquei com uma parte, ela ficou com outra parte do artigo. E ao começar a refletir logo a seguir sobre isto, este artigo foi publicado no nosso site da ADEFAS, logo a seguir à decisão da prisão domiciliar, eu tive uma ideia. O que eu faria numa prisão domiciliar se eu não tivesse internet? Se eu não tivesse sinal de celular? Se eu não tivesse a net? Se eu não tivesse Netflix para, no fim de semana, quando dá, ver um filme especial? O que eu faria? Aí sim, a prisão domiciliar do devedor de alimentos pode ser eficaz no sentido coercitivo. E foi essa proposta que fiz nesse artigo, em coautoria com a doutora Lauane Volpi Camargo, que está publicado no nosso portal da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS. Não deixei de receber críticas, claro, né? Porque todas as ideias, ainda mais quando novas, são criticáveis, né? Só que, efetivamente, nenhuma crítica me convenceu. E quando a crítica me convence, eu sou como o professor Youssef Said Carrali, saudoso professor, de saudosa memória, que o professor era muito criticado porque na sua Bíblia dos alimentos, ou na sua Bíblia do divórcio e separação, ele mudava de ideia a cada edição em alguns aspectos, e diziam, ele não sabe nunca onde está, o que faz, porque muda de ideia, e ele me dizia, Regina, eu sou inteligente, porque quando vem uma crítica e eu vejo que errei ou que devo pensar de outro modo, eu mudo de ideia e mudo publicamente. Então, eu sigo os passos do professor Youssef, sem inteligência dele, claro que não, mas com essa ideia de mudança. Só que as críticas efetivamente não me convenceram, senão a prisão domiciliar deixa de ter qualquer natureza coercitiva e, obviamente, nenhuma natureza punitiva em razão da pandemia e da situação de isolamento em que todos vivemos. Então, essa era a minha principal missão, como eu disse a Lorena, espero ter aqui atendido ao tempo. Sim, Lorena, acho que acabou de colocar, ainda faltariam 5 minutos, vou deixar esses 5 minutos para a Rosa, que certamente vai brilhar muito nesse nosso congresso, e dando a ela o tempo que merece. Muito obrigada pela atenção de todos e um grande prazer estar aqui nesse congresso da Ordem dos Advogados do Brasil, que, segundo dizem, vai ao Guinness, né? Estou torcendo por isso. Torço pela nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Acho que todos nós compartilhamos a sua torcida. Vamos passar, então, a palavra à professora Rosa Neri, a última palestrante deste painel, a professora associada de Direito Civil da PUC São Paulo, advogada sócia da Banca Neri Advogados, desembargadora aposentada do TJ São Paulo, escritora de livros jurídicos, entre eles Alimentos, Código do Processo Civil Comentado, Código Civil Comentado e Instituições de Direito Privado, todos editados pela editora Revista dos Tribunais São Paulo. Professora Rosa Neri propôs abordar, em especial, a temática pandemia como fato jurídico, suas consequências para a obrigação alimentar. A professora tem, igualmente, 15 minutos para a sua fala. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lorena, doutora Ana Luísa, doutora Regina Beatriz. A todos o meu abraço e a todos os senhores que nos ouvem, um grande abraço também. Espero poder corresponder aos anseios dos que nos ouvem. Eu gostaria de realçar o fato jurídico pandemia, não é? Em direito, nós temos os fatos, os atos e os negócios jurídicos. A pandemia, no caso, é um fato jurídico. Não depende da nossa vontade, muito ao contrário, ela acontece contra a nossa vontade, mas se estabelece no mundo fenomênico do direito como um fato com consequências jurídicas. E, curiosamente, um fato com consequências jurídicas que repercute de maneira muito expressiva nos relacionamentos todos que dependem também da circulação das riquezas, não é? Então, o contrato, a empresa estão vivamente prejudicadas por conta desse fato jurídico chamado pandemia. Nós temos já no atos normativos, resoluções, decretos, medidas provisórias, decretos legislativos, todos eles editados a partir de fevereiro deste ano e ainda vigendo, e outros novos sendo expressos, que marcam esse tempo em que esse fato jurídico acontece. Então, nós temos um fenômeno de fato que acontece no tempo e no espaço do Brasil de agora, e no mundo, porque nós também temos contratos internacionais e as consequências disso para os contratos internacionais. Muito bem, esse fato jurídico, pandemia, ele reflete, como já disse a doutora Ana Luísa e a doutora Regina Beatriz, também nos relacionamentos de família e principalmente naqueles relacionamentos que da família decorrem e implicam circulação de riqueza. Estamos aí no cumprimento das obrigações familiares, que são obrigações com caráter legal, mas são obrigações, e o cumprimento de prestações decorrentes de contratos feitos em juízo e fora dele, decorrência de acordos judiciais e extrajudiciais para cumprimento da obrigação alimentar. Então, o alimentante e o alimentado, e o alimentando, estão todos eles submetidos a também as vicissitudes desta dificuldade chamada pandemia, durante esse período demarcado com início em fevereiro, março de 2020 no Brasil, e com efeitos que nós não sabemos quando se cessarão. Diante da problemática que levanta a nossa advogada, doutora Ana Luísa, e das questões todas expostas pela doutora Regina Beatriz, quanto à realidade da prática da advocacia nas questões de alimentos e dos problemas que têm surgido em virtude dessa situação, nós temos que sopesar os fatos que decorrem desse fato macro chamado pandemia. Também são jurídicos e também precisam ser analisados. A pandemia é um fato jurídico notório, não precisa de prova. Então, se eu alego, por causa da pandemia aconteceu isto, o fato pandemia já está provado, porque como fato notório, ele independe de prova, diz o processo civil. Mas as consequências que desse fato decorrem, elas precisam ser provadas.
e provadas cada uma minutentemente na sequência dos problemas. Nós poderíamos imaginar que alguém alegue: por que estamos vivendo o período da pandemia? Eu, pai, não posso pagar a importância de 10 mil de alimentos, somente posso pagar 2 mil. Redução máxima, apenas para as despesas ordinárias fundamentais de alimentação e de sobrevivência. Cessam todas as outras despesas de lazer, de cultura ulterior à escola natural. Não posso pagar mais que 2 mil. Como fazer o alimentante que se sente prejudicado com uma alegação que muitas vezes não é verdadeira? Pode pagar e não paga porque não quer. Está se aproveitando, como diz a professora Regina Beatriz. Nós teremos aí um fato novo que precisa ser comprovado. Houve redução de recursos? Houve obstáculo ao exercício da profissão? Houve um fenômeno extraordinário que realce a diminuição dos recursos a ponto de esta primeira e mais importante obrigação ser inadimplida por conta da circunstância pontual da pandemia? Muitas vezes não. Não posso pagar alimentos porque tenho outras obrigações. A prioridade são os alimentos. Não posso pagar alimentos porque estou recebendo menos. A prioridade são os alimentos. Não posso pagar porque a criança está confinada e não tem mais as necessidades de antes. Então, vamos começar a fazer uma nova prova. E essa nova prova tem a ver com as despesas efetivamente realizadas durante o período da pandemia, que é um novo tempo, com outras despesas e outras não. Não frequenta mais o clube, mas precisa pagar a mensalidade. Não sai para comer fora, mas tem que se alimentar em casa. Não precisa de grandes recursos para se alimentar, talvez precise até de mais, porque não tem os alimentos da escola ou da creche. Então, cada um desses fatos sequenciais, eles precisam ser demonstrados. Mas o mais importante, que me parece, em consequência da pandemia, é o estado de necessidade que ela cria. A pandemia cria um estado de necessidade que pode justificar que terceiros suportem a dívida que é de outrem e depois se coloquem subrogados no direito de cobrar aquele que não pagou, mas tinha um alimentando sob a sua custódia, que foi alimentado por terceiro. Então, esse é um primeiro fenômeno, um primeiro fato que precisa ser demonstrado. Agora, não consigo que a pessoa que tem que pagar alimentos o faça, mas alguém que por ela pagou, a própria mãe, ou o pai, ou os avós, possam se ressarcir em futuro próximo. Outra questão que me parece interessante, que pode revelar uma possível saída, é a circunstância de que o pagamento de alimentos mexe com uma parcela do patrimônio do alimentando. Tanto que é do patrimônio do alimentante que vem o recurso para a sobrevivência do alimentando. Esse recurso que vem para o patrimônio do alimentando, ele é saído, por assim dizer, do patrimônio de quem tem a obrigação de pagar. E o que está lá naquele patrimônio? Bens imóveis, recursos financeiros e alguns outros bens
que nós deixamos de considerar como sendo, mas também o são. Por exemplo, o crédito é um patrimônio. O crédito é um elemento do patrimônio. Eu acho também a prisão algo forte, muito rigorosa, mas ela é permitida, é a única hipótese que a Constituição tolera, a prisão civil, porque no direito civil é o patrimônio que suporta as dívidas, exceção feita a dívida de alimentos pela sua natureza excepcional. Muito bem, se eu tenho condições de ter crédito, e se tenho crédito, será que há como compelir aquele que tem obrigação de pagar alimentos a se valer do crédito que tem para poder suprir as necessidades do alimentante? Penso que sim. Isto é um fator a indicar que o prestador de alimentos está de boa fé, está disposto, está em condições de fazer o pagamento nos limites do possível. E será que alguns elementos, itens, que compõem o todo do valor dos alimentos pagos durante o tempo da bonança, podem ser reduzidos em patamares tais que permitam que aquele que deve possa pagar um pouco menos? Também acho importante. Então, acho que numa petição inicial, nesse tempo de pandemia, o fato pandemia deve ser levado em consideração como um gatilho que provoca consequências. Ele em si não precisa ser provado, mas todas as outras consequências que deste fato decorrem não são fatos notórios, são fatos que precisam ser demonstrados. E quais são esses elementos que podem ser trazidos à baila? Naturalmente que os extratos bancários, naturalmente que a situação de fato da pessoa, porque fora da insolvência civil e da falência, supõe-se que o patrimônio de quem deve é capaz de suportar as dívidas que tem. Se o sujeito não prova que está insolvente, e a insolvência, os senhores sabem o que é não ter recursos suficientes para pagar as suas dívidas, nem que venda tudo que tem e não consegue pagar as dívidas. Isso é insolvência civil. E a falência, todos nós sabemos o que é. Se a pessoa que deve alimentos não prova nenhum desses dois fatos, a situação dela, sob o ponto de vista probatório, não é boa. Então, é sim do alimentante o ônus probatório de fazer a demonstração de que, por causa da pandemia, ou por outro fator, porque pode acontecer que outros fatores que não seja a pandemia, neste momento, criem uma situação de inadimplência verdadeira. São tantos os fatores que podem acontecer, uma doença, outra que não seja essa mais grave da pandemia. Se se faz essa prova de que houve uma redução de entradas, recursos outros não há, crédito não se consegue, há necessidade, do verbo haver, há necessidade de se reduzir, talvez, o valor da pensão. Mas alguém tem que pagar esta conta. E quem tem filhos, quem tem dependentes que dependem necessariamente dos recursos oriundos do patrimônio do alimentante, tem que se mexer. Buscar créditos. Todos os dias nós vemos na televisão, busque crédito, estamos às suas ordens, os bancos estão doidos para emprestar dinheiro para quem tem obrigações a cumprir. E não existe nenhuma obrigação mais importante do que a obrigação de alimentos. Que não seja aquela exagerada, própria de tempos de fartura, que se reduz um pouco, mas o dizer não tenho, não quero, não posso, acho isso incompatível
com a segurança das relações jurídicas, porque é o constituinte, é a nossa Constituição que dá ao crédito de alimentos uma importância tal que equipara mecanismo de garantia da vida. Não é nem da liberdade, é da vida. A dívida de alimentos, ela está conectada com a obrigação de manter o sujeito vivo. E, portanto, ela é toda revestida, por assim dizer, de um sem número de proteção. Mas, como bem disse a doutora Regina Beatriz, há circunstâncias em que é necessário postular, sim, por uma redução de valores. Há circunstâncias em que se deve postular por uma redução de valores por causa da situação pessoal do alimentante. Se isso acontece, a ponderação deve chegar, afinal das contas, o juiz ele é o órgão que nos permite o equilíbrio, a serenidade, a pacificação, a harmonia, e entre quanto se pode e o quanto pagar e o quanto se pretende receber, há que haver um equilíbrio razoável. Agora, não se esqueça, o crédito é um elemento constante do patrimônio do devedor. Ele deve se esforçar para obter créditos para pagar alimentos. E se não o faz, isso é fator, sim, que justifique a prisão. Se a prisão hoje é feita de maneira mais light, feita em casa, com todo o conforto, talvez outros mecanismos devam ser acionados. Fique em casa com os filhos para lhe dar alimentos, porque assim haverá uma divisão justa dos ônus da criação, porque é a única forma que se pode encontrar para ajustar, por assim dizer, a necessidade básica do alimentando com a possibilidade do alimentante. Eu gostaria de também chamar a atenção para o fato de que esta pandemia cria um estado de necessidade e quando alguém paga pelos alimentos que outro deve, muito comum os avós fazerem isso, o outro cônjuge, né? O outro pai, a outra mãe, nós devemos considerar que esses estão subrogados no direito de cobrar os alimentos, porque estão provendo as necessidades daquele que não pode esperar, não é? Não pode esperar de maneira nenhuma. Eu penso que era isto que eu gostaria de falar, minha querida doutora Lorena Guedes, e me coloco à disposição para a eventualidade de alguém precisar fazer alguma pergunta. Muito obrigada a todos, um grande abraço, doutora Ana Luísa, doutora Regina Beatriz e a Ordem dos Advogados do Brasil, meus parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Nós temos ainda 5 minutos para encerrar o nosso painel. Eu queria fazer apenas uma ponderação com relação ao tempo da pandemia, né? Cada estado do nosso país, que é continental, está experimentando a pandemia em momentos diferentes. Então, a gente não sabe ao certo como vai se dar, né? Como serão os efeitos da pandemia, né? Temporariamente falando. E esses problemas alimentares, né, de fixação e revisão e execução, eles vão ultrapassar o momento pandêmico. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir se restabelecer financeiramente tão pronto termine a pandemia no nosso país. Queria abrir a palavra para as professoras, se quiserem fazer uma saudação de encerramento, para que nós possamos encerrar o nosso painel. Professora Ana Luísa, primeiramente, com a palavra. Acho que nós tivemos aqui uma síntese, né? Nós três, acho que colocamos de maneiras diversas a mesma mensagem, né? Que a pandemia em si não é uma causa por si só, né? De redução da pensão alimentícia,
muito preocupada, acho que nós três muito preocupadas com a questão da necessidade, né, de atender a sobrevivência e a necessidade daquele que precisa da pensão alimentícia. E eu acho que essa deve ser a tônica, né, na ponderação dos juízes, na análise desses processos, com muito cuidado, porque eu sinto muito como advogada de ver essa luta, né, sempre uma luta na questão da pensão, e faz conta, e faz planilha, e faz tudo. É tão desgastante quando a gente está aqui realmente falando de um tema que se perpassa a subsistência de criança, de adolescente, enfim, de pessoas dependentes. E, por fim, só saudar a OAB, dizer que é muito orgulho ser advogada e é muito orgulho de ver esse evento tão grandioso de conteúdo, e parabenizar toda a comissão organizadora. Obrigada. Professora Regina Beatriz, palavras finais, por favor. Muito haveria, obviamente, a falar, todas nós, sobre matéria tão ampla como essa, da fixação, da revisão e da execução de pensão alimentícia. Eu quero aproveitar esses poucos minutos, Lorena, para lembrar que os requisitos da modificação ou revisão da pensão alimentícia dentro ou fora da pandemia, eles são autônomos. Tanto a modificação nas circunstâncias das possibilidades, como a modificação nas circunstâncias e no que se refere às necessidades, portanto, é um ou que está literalmente na norma legal, modificação das necessidades ou das possibilidades, pode gerar efetivamente a decisão de revisão, ou seja, é causa de pedido para uma ação revisional de alimentos. No entanto, eu quero dizer que está ocorrendo constantemente um grande equívoco da parte de alguns magistrados nessas demandas. E é um alerta que se faz aqui, né? Que, afinal de contas, o advogado é o primeiro juiz da causa. E o alerta é o seguinte: não confundir, portanto, esses requisitos de modo a exigir que ambos estejam presentes, por exemplo, né? Para aumentar a pensão, a modificação, o aumento das possibilidades, o aumento das necessidades, ou para diminuir a pensão, a diminuição das possibilidades do alimentante e a diminuição das necessidades do alimentário ou alimentando. E, dentro disto, né, mais um ponto, né, que daria um belíssimo artigo, né, que é a legitimidade das partes. É o beneficiário dos alimentos numa ação revisional, por exemplo, o filho menor, que, representado por sua mãe, deve compor o polo passivo. Digo a mãe porque, via de regra, ainda a mãe é a guardiã das crianças, né? Embora seja a maior defensora da igualdade entre homens e mulheres nos direitos e deveres oriundos das relações familiares. Mas o que tem sido decidido, né? Que se a mãe não integrar, portanto, a representante do legal do menor não integrar o polo passivo, as suas condições não poderão ser apuradas. Isso é constante no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu cito a título de exemplo, quem quiser consultar, o recurso de apelação 1003309/18/2019, de relatoria do desembargador Donegá Morandini. Interessante lerem este acórdão, e se não puderem ler, se estiver com o conhecido segredo de justiça, nós vamos publicar no nosso site da DEFAS. Muito obrigada, um abraço grande. Obrigada, professora. Temos 2 minutos finais. Passo a palavra à professora Rosa Neri para a sua saudação final. E agradeço a todas logo, caso aconteça do painel ser encerrado. Muito obrigada a todos, um grande abraço, foi um prazer estar com os senhores, e que todos que nos ouvem possam ajudar os seus clientes a resolver da melhor maneira uma questão tão básica e tão fundamental, não é? Um grande abraço, foi um prazer estar junto com os senhores. Muito obrigada novamente à audiência também e aos organizadores do evento pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo uma temática tão importante para quem milita na área de família e sucessões. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.